autonomia total para trabalhar. Diretoria deixa Admar Lopes à vontade para a montagem do elenco para 2026. Entre tantas novidades, a gente vai falar aqui sobre renovação de contrato, compra de jogador importantíssimo, reforços chegando nos gigantes da colina. E a gente vai falar muito aí sobre essa situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, porque o que parecia impossível se tornou matematicamente real. A ida dos gigantes da colina para a Libertadores da América. Chama atenção muito também a forma como os empresários estão vendo o Vasco da Gama a partir da chegada do Admar Lopes. A gente vai falar muito sobre isso. Então, você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a você para você poder se inscrever no nosso canal e venha fazer parte da nossa família, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem, sem aquela politicagem. Perfeito? Meu amigo vascaíno, vamos começar falando aqui sobre esse noticiário esportivo que está recheado de informações para vocês. O Vasco deu 2 dias de folga aí para os jogadores. Merecidamente, na minha opinião. Os atletas aí têm que passar um pouco também com a família, tá? E o seguinte, folga hoje e amanhã. O Vasco da Gama vai começar na quarta-feira a sua preparação. E o Vasco vai ter 2 jogos ali que são capitais, são confrontos diretos, tá? As próximas 3 partidas do Rio de Janeiro, onde a gente enfrenta no próximo final de semana o tricolor do Morumbi, que vem para o Rio de Janeiro desfalcado, certo? A gente vai pegar o São Paulo. Aí depois o Vasco pega o Botafogo, são equipes que brigam ali também para um G6, para um G8, perfeito? E nós teremos aí também, meus amigos, depois o Juventude dentro de casa. Então é uma sequência boa aqui no Rio de Janeiro, certo? Jogos difíceis, sim, mas que a gente acredita aí que o Vasco vai conseguir, nesses próximos 3 jogos aí, chegar, todavia, ao G6. Meu amigo vascaíno, passar informação aqui para vocês. Hoje a gente tomou conhecimento que realmente quem fez essas contratações todas aí foi o Admar Lopes. E foi o que eu falei no vídeo da parte da manhã. Cara, existe um Vasco em 2025. Antes da chegada do Admar Lopes, que era quando Pedro Paulo e Felipe contratavam junto com Marcelo Santana, e existe um novo Vasco da Gama a partir do momento que o Admar chega aqui no Rio de Janeiro, onde muda verdadeiramente a filosofia do departamento de futebol, onde dirigentes ficam um pouco mais afastados. Diniz consegue também participar do processo de contratações e o Daniel Brito, que é o nosso head scout. Então, isso é muito importante. E a diretoria agora, já sendo conhecedora do trabalho do Admar Lopes, dando carta branca, autonomia para o Admar Lopes trabalhar. Perfeito? O Admar Lopes já tem 3 situações, gente. É importantíssimo a gente falar da agilidade desse cara. Porque, amigo, o cara já tem 3 situações encomendadas aí de renovação de contrato. O Vasco, esse ano, demorou um ano para renovar o contrato do Ryan. Cara, o Admar já está com renovação de contrato até 2028 do Ryan e mesmo. Certo? Só falta assinatura.
Situação do PH e também do nosso Bravo Puma, também situações aí que já está nas mãos dos atletas, dos jogadores. Houve uma evolução, uma agilidade muito mais rápida. E o Vasco da Gama, inclusive, vem se movimentando. Hoje a gente tomou conhecimento, cara, que a prioridade do Vasco da Gama, tá? Com essa situação aí de compra de jogador, é fechar a compra do zagueiro Carlos Cuesta, esse jogador de seleção que vai estar em Copa do Mundo. O Vasco vai pagar, já disse ao Galatasaray, 5 milhões de euros. Um jogador que está avaliado em 7 milhões de euros. O Admar conseguiu colocar aí por 5 milhões. Então, olha que beleza. O Vasco mudou essa situação, porque é o que a gente criticava em outras administrações, que a gente criticava nessa também. O Vasco já sabe que vai jogar uma competição sul-americana, sabe? O Vasco já sabe que ou vai jogar a Sula ou vai jogar a Liberta. Independentemente, o Vasco tem que entrar para poder ganhar, ser campeão. E o Admar, gente, o que ele está fazendo aí é o seguinte: situação do Alan Saldívia. Irmão, só se houver um terremoto, esse jogador não vai estar aqui no Vasco. Então você vê, a diretoria do Vasco, aí o Pedro Paulo, Felipe, né? Trouxe 3 zagueiros o Vasco. Só para te dar um exemplo: Lucas Oliveira, Freitas e Maurício Lemos. O Admar chega e leva o patamar, Cuesta, Robert Renan, Saldívia. Melhorou, não melhorou? Se melhorou, deixa um joinha. Se não melhorou, deixa um dislike aí no vídeo. E a situação é a seguinte: além do Alan Saldívia, o Vasco está com essa situação de jogador Nino aí. Olha, que hoje eu tive uma informação sobre essa situação do Nino. Olha, tá maduro, gente. Tá muito maduro para essa situação acontecer. O empresário do Robert Renan tá colocando o jogador aqui no Gigante da Colina. O Fluminense vai tomar um chapéu histórico perfeito. O jogador tem tudo para desembarcar aqui no Rio de Janeiro em dezembro. Olha o nível da zaga do Vasco que vai ficar. E o Nino, nesse time do Vasco, é reserva. Tá? É reserva nesse time do Vasco, na minha opinião. Porque como é que o Carlos Cuesta e Robert Renan, que eles têm jogado, é uma coisa de outro mundo. Negociações aí como, tem jogador igual o Piton que não vai dar para segurar. Beleza. O Vasco, trazendo aí o Arana, trazendo o Luciano, que para compor um elenco é bom jogador. Então, assim, cara, a gente deixando o nosso elenco mais forte. E hoje foi o que a gente tomou conhecimento aí, que o Vasco realmente está indo atrás aí do Minda, esse belíssimo jogador, tá? Ano que vem é ano de eleição, a gente vai ter um jogador aqui para parar o aeroporto, tá? Para parar o aeroporto. Eu já disse que o Talisca está no radar, o Roger Guedes está no radar do Vasco da Gama, tá? E é o que eu estou falando. Os empresários tá vendo que com a chegada aí do Admar, tudo está sendo pago rigorosamente em dia. O cara tem transparência, tá? E o melhor está por vir. Agora, tudo que o Vasco está fazendo aí, a gente sabe que tem um investidor por detrás. A gente sabe que a Leila está ajudando, principalmente na logística aí do Vasco, porque melhora fisicamente quando você não tem que ficar fazendo voo intercalado, chegando lá na véspera do jogo igual era feito. Então, isso melhora
melhora muito em termos de estrutura. Na live das 21h30, a gente vai colocar mais assuntos em pauta, entre esses que a gente falou. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Vasco está aí, firme e forte, vai ser campeão da Copa do Brasil e da Liberta. Tamo junto. Valeu. Da Copa do Brasil, da Copa do Brasil e para ir para a Liberta, melhor dizendo. Tamo junto.